Depois de atender mais de 100 famílias com consultoria em investimentos e planejamento financeiro familiar, eu consegui identificar 5 erros cometidos por essas famílias que pioram toda a sua vida, todo o seu presente e todo o seu futuro financeiro. Então, se você está chegando aqui agora, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre os 5 principais erros que você pode cometer ao investir depois dos 45 anos. E o quinto, sem sombra de dúvida, é o pior deles. Então, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque esse é o único canal dedicado sobre finanças pessoais e investimentos para quem tem mais de 40 anos. Aqui nós respeitamos toda a sua história de vida, os seus erros e as suas falhas e oferecemos nossa mão amiga para te ajudar a mudar o seu presente e o seu futuro. Sem mais delongas, vamos lá? Qual que é o primeiro erro que pessoas acima de 45 anos cometem ao investir, ao começar a investir? Primeiro erro, achar que está atrasado na vida e por isso o crescimento ele tem que ser acelerado. Olha só, se você está chegando aqui agora, o conteúdo desse canal ele é assim mesmo, tá? Eu ligo o celular aqui e vou batendo um papo contigo. Eu sou planejador financeiro profissional, eu vou batendo um papo aqui contigo. Todo o roteiro ele não é com IA, com inteligência artificial. Eu crio o roteiro de forma muito respeitosa por você. E esse primeiro erro aqui, que é achar que você está atrasado na vida e por isso o crescimento tem que ser acelerado, o primeiro, ele era o terceiro. Ele passou a ser primeiro depois de uma reunião que eu tive, inclusive com um inscrito aqui deste canal. Ele tinha deixado um comentário há um tempo atrás, eu vou chamá-lo de Fabrício, tá? Eu preservo a identidade de todas as pessoas que se tornam meu cliente. Eu vou chamar ele de Fabrício. E aí nós conversamos pelos comentários. Depois ele preencheu o nosso diagnóstico de planejamento financeiro, que eu vou deixar na descrição para você, se você quiser, é gratuito. Nós entramos em contato, o time entrou em contato, nós marcamos uma reunião, e o que ele me trouxe? Fabrício, 48 anos, casado, alta renda, levemente solidificado financeiramente, com uma família construída, só que ele sentia que estava com a vida financeira atrasada. E apareceu no caminho dele a oportunidade de investir em Bitcoin, através de um fundo e de uma pirâmide. O que o Fabrício fez? Fabrício, que eu estou adotando outro nome, tomou 125 mil reais de empréstimo com um banco para que ele pudesse dar um voto de fé nessa oportunidade de investimento e então recuperar o tempo perdido. Sem uma análise, sem uma ajuda, sem uma base sólida que sustentasse a decisão. O que aconteceu? Ele perdeu os 125 mil. Na verdade, ele ganhou 17 mil, acho que foi isso. Ele ganhou 17 mil, e então ele perdeu 108 mil, né? Porque é 18 mil, teve 18 mil, então ele perdeu 107 mil reais no total dessa operação. Como o vídeo aqui, o meu vídeo é natural, eu costumo não editar, tá? Eu vou tentar colocar aqui um trecho de um vídeo, claro que eu vou preservar a identidade dele toda. Eu vou tentar colocar um vídeo, então se aparecer aqui é porque eu consegui editar. Se não aparecer, você fica aqui com essa história, que é ser uma história real. Então, esse principal erro de começar a investir e achar que você recuperar o tempo perdido é o primeiro erro. Ele era o terceiro, mas depois dessa conversa que eu tive com um inscrito aqui do canal, que se tornou nosso cliente de planejamento financeiro, isso para mim é um erro, ele é quase catastrófico, porque dependendo de como você errar nisso, complica completamente o seu futuro. Graças a Deus, né, para quem acredita em Deus, o Fabrício tomou uma decisão certa, de realinhar os pontos, solicitar ajuda, levantar a mão, e nós dois juntos reconstruirmos esse caminho de uma forma muito mais segura e muito mais sólida. Só que dentro desse primeiro erro aqui, nós como empresa, como a Gratão Capital, que é nosso escritório de planejamento, nós temos uma filosofia muito interessante de abordar isso. Quando a pessoa chega para nós e fala, eu estou atrasado, realmente, no nível cultural Brasil, a maioria de vocês estão atrasados em relação ao planejamento financeiro. Quando a gente pega nível de renda relativamente à proporção do que a pessoa tem investido a tempo de vida, a maioria está atrasado. Só que eu gosto de incluir uma outra visão filosófica dentro desse conteúdo, que é o quê? Nós acreditamos que todo ser humano nessa terra tem uma jornada para percorrer aqui enquanto em vida. Enquanto em vida, existe uma curva
além do aprendizado, que é um aprendizado de transformação. E isso, infelizmente, inclui erros, infelizmente, inclui muitos aprendizados, e a maioria deles, principalmente com o dinheiro, ele acaba sendo doloroso. Então, qual que é o meu convite aqui para você? Se você já tomou muitas decisões erradas tentando recuperar o tempo perdido, se perdoe. Talvez, e apenas talvez, você nunca escutou isso de um profissional que respeita o seu momento de vida e respeita as suas escolhas, em vez de ficar te chicoteando, dizendo que você deixou de fazer o que você fez errado. Se perdoe, tá? Se perdoe mesmo. Principalmente se você veio de uma família muito difícil, você veio de uma situação muito difícil, talvez teve menos oportunidades que outras pessoas teve, se perdoe em relação a isso. E aí agora, você inconsciente disso, você consciente disso, agora sim, você passa a ser responsável pelas suas próximas decisões, pelas próximas, os capítulos e páginas da sua vida que será escrito. Se ela será escrito com inteligência, agora a partir que você tem essa informação, ou se você será construída a partir da ignorância, com base na ignorância. Então, esse é o primeiro erro, que é o quê? Achar que você está atrasado na vida e buscar um crescimento acelerado. Qual que é o segundo erro que nós temos aqui? Começar a investir sem reserva financeira. Novamente aqui, eu tenho um vídeo no meu canal que nós fizemos, eu vou tentar deixar fixado aqui no primeiro comentário, que é o quê? Se você chegou aos 40 anos e ainda não tem dinheiro investido, onde que você coloca o seu primeiro dinheiro que sobrar? Vai lá e assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo primeiro, depois você volta lá e assiste, que eu deixo quais são os produtos de investimento para que você forme uma reserva, ok? Agora, o que acontece aqui? Inclusive, teve um outro inscrito no canal que ele colocou aqui, né? Até coloquei aqui o testemunho dele. Ele tem 600 mil de patrimônio. Eu lembro que ele tinha uns 49 anos, 49, 50 anos. Ele colocou, tenho 600 mil de patrimônio, eu não sei, eu não aprofundei, então não vou te falar o que ele tem, apartamento, casa. Eu vou imaginar que ele tem uma casa quitada e um carro quitado, ok? Porque ele tinha colocado que não tinha dívida. Então eu vou imaginar que ele tem uma casa quitada e um carro quitado, ok? Ok. E ele falou assim, aonde que eu começo a investir? Eu não tenho dinheiro nenhum. E aí, o que acontece? Às vezes, para os mais entendidos, pode até se perguntar, mas se eu fizer a minha reserva, ela já é um investimento. Verdade. Ela pode ser considerada investimento, mas não a nível de multiplicação e expansão de patrimônio. E aqui que muitas pessoas erram. Depois dos 40, a maioria, não todos, já são casados, solidificados, têm uma renda boa, entendeu? E não tem dinheiro guardado, tem patrimônio, mas ela vai começar a investir, ela começa a investir pelo produto errado. Muitas vezes, sem dinheiro guardado, ela vai colocar em um outro tipo de produto que não tem liquidez, que você pode acessar de imediato, vai colocar em ativos voláteis que vai oscilar para cima e para baixo, e em detrimento de algum imprevisto que aconteça, esse dinheiro está em um produto de investimento que ele é volátil, então ele caiu. Eu vou trazer um rápido aqui, mercado de renda variável, ações, fundos imobiliários, e esse ativo caiu e ele precisa resgatar esse dinheiro para resolver um problema de um imprevisto que aconteceu na vida real, e aí ele sai no prejuízo. Então, o segundo erro que eu trago aqui é você começar a investir sem ter uma reserva financeira. Eu poderia trazer aqui mais outros 7, 8 casos de pessoas que eu atendi com patrimônio elevado. Ó, eu lembrei aqui agora de uma cliente, e não está aqui no roteiro, de verdade, não está aqui. Essa cliente que eu vou falar aqui. Eu vou chamar ela de Márcia, tá? Patrimônio muito elevado, muito elevado. Parte disso veio da família. Então, quando ela chegou por indicação da mãe dela, que a mãe dela foi uma cliente minha há muitos anos atrás, e aí a mãe dela falou assim, olha, eu preciso você atender minha filha, porque ela está com a cabeça para baixo. Eu falei, beleza. Quando eu fui conversar com essa pessoa, com a Márcia, vou chamar ela de Márcia, gente, ela estava com a vida de ponta cabeça, devendo pra caramba, só que ela tinha muito patrimônio de imóveis, de total de imóveis aqui que ela tinha dos familiares, dava uns 8 milhões. Parte desses imóveis gerava renda, parte dos imóveis não estava gerando renda, estava parado sem nada, né? E ela tinha um custo de vida muito alto, então ela tinha um custo de vida de 70 mil reais, mais ou menos na época, estou falando há 2 anos atrás, 70 mil reais de custo de vida,
O salário dela, ela tinha um cargo muito importante em uma determinada instituição, ela tinha uma renda muito alta de 35 mil e ela tinha mais os aluguéis ali de 20, 55 mil reais. Só que faltava 15 mil reais para o padrão de vida dela que ela levava. Da onde que saía esses 15 mil reais? De crédito, tomada de crédito, cartão de crédito, empréstimo. Por quê? Ela tinha um custo de vida alto e não tinha reserva. E aí, em uma análise que nós fizemos, falei, olha, você precisa liquidar 2 imóveis para que você quite essa dívida e ajuste esse orçamento. Então, mais uma decisão errada dessa pessoa, então, antes de nos conhecer, que era um custo de vida elevado, só que ela não tinha reserva. Então, ela precisava ficar tomando empréstimo para resolver um problema que, se ela tivesse um dinheiro na conta, ela resolveria. É um assunto aqui, não estava no roteiro, é um assunto meio paralelo, diferente daqui, quem está começando, mas é só um outro caso para colocar um pouco mais de luz o preço que se paga por uma pessoa não ter reserva financeira. Principalmente se você está na segunda metade da sua vida. Faz sentido isso? Na nossa visão, na minha visão como profissional atendendo mais de 100 famílias, eu já peguei cada caso aqui que, se eu contar, capaz de você não acreditar. E aí você pode se perguntar assim, eu não sei se você está no momento de começar, não sabe onde você está perdido. Na descrição abaixo vai ter o link do nosso diagnóstico financeiro com inteligência artificial. Tem todo o nosso contexto, toda a nossa inteligência lá. Você vai clicar no link, ele é gratuito, ele leva 4 minutos para você preencher ele, você coloca todos os dados e no final ele vai te gerar um relatório personalizado, lindo demais, mostrando onde você está errando, onde você está acertando, os ajustes que precisam ser feitos e o caminho que você precisa seguir. É gratuito, está na descrição. Combinado? Qual que é o terceiro erro que a maioria das pessoas cometem depois dos 45 anos? Investir sem objetivo, prazo e alocação. Calma, se você não entende isso, eu vou explicar para você. Terceiro erro, investir sem ter um objetivo bem definido, prazo, tempo que isso acontecer e alocação. Qual que é o montante que eu vou investir e em qual investimento que eu vou colocar. E aqui eu vou trazer um exemplo aqui, ó. Exemplo. Qual que é o seu objetivo de vida? A maioria das pessoas às vezes tem isso meio vago, certo? Mas quando eu estou falando em investimentos, eu tenho apenas 2 objetivos com esse dinheiro que está sendo acumulado. Primeiro objetivo, garantir segurança e conforto para você e para sua família no futuro e no presente também, pensando em reserva financeira. E o segundo, realizações. Então, por que eu estou guardando esse dinheiro? A maioria das pessoas tem uma ideia. Ah, eu quero formar patrimônio. Ah, eu quero ter um dinheiro. Tá, mas para que você quer? Para ter segurança, para ter liberdade. Beleza, então a gente chegou num ponto aqui. Liberdade. Liberdade financeira é um objetivo muito bacana. Outros falam para ter independência financeira. E aí cria essa confusão entre liberdade financeira e independência financeira, que são 2 objetivos muito iguais, paralelos, porém com uma diferença no montante de dinheiro que você guarda. E aqui eu vou trazer um exemplo para você. Qual que é o seu objetivo? Em formar patrimônio. Se você falar liberdade financeira, o que é liberdade financeira? Na forma como nós enxergamos liberdade financeira, é quando você tem uma quantidade de recursos acumulado, que ele te dá muita segurança financeira para muitos meses, caso você fique sem renda. Então vou te dar um exemplo hoje. Nós aqui, eu, Luiz Gratão, família, eu e minha esposa, nós temos um indicador de liberdade financeira muito legal para nós. Então hoje, se não tivesse a minha renda das consultorias, palestras, treinamentos, se não tivesse a renda da minha esposa, que a minha esposa ela é enfermeira, acabou a renda, a família não tem mais renda, nós conseguiríamos viver mais de um ano, anos, sem precisar de renda, sem precisar de cartão de crédito, de pegar dinheiro emprestado com alguém, nós sobreviveríamos tranquilo. Então nós chegamos em um nível que muito mais de um ano nós temos de dinheiro para bancar todo o nosso custo de vida. E isso é liberdade financeira. Agora, existe outro conceito, que é o quê? Independência financeira. Esse nós ainda não temos, é a nossa meta, né? Nós temos essa meta de vida de nos tornar 100% independente financeiro. O que é uma pessoa que tem 100% de independência financeira? Eu vou pegar aqui um caso do meu querido cliente, eu vou chamar ele de Roger, eu não tenho nenhum cliente de Roger, então eu posso chamar de Roger. Roger tem 53 anos, ele tem R$ 1.150.000 investidos até o momento, até na data de ontem.
e ele tem mais 2 imóveis. Passou uma moto aqui. Ele tem mais 2 imóveis de 600 mil reais cada um. Os 2 imóveis estão alugados. Então, o patrimônio total dele, 2 milhões e 200 mil, 1 milhão investido e 1 milhão e 200 mil em imóveis. 1 milhão dele investido gera para ele todos os meses 10 mil reais. Então, quietinho, parado na conta dele, esses 1 milhão joga 10 mil reais para a conta dele. Dos imóveis dele, cada imóvel alugado, um gera 3 mil reais de aluguel. Se você fizer uma conta básica, você fala, pô, ele está perdendo dinheiro. Porque se 600 mil tivesse investido no mercado financeiro, daria 6 mil reais para ele por mês. É verdade, se você fez essa conta, é verdade. Mas o Roger, esse cliente meu, que eu estou alterando o nome aqui para preservar a identidade, ele tem uma cultura de amor ao tijolo e ele não quer se expor totalmente ao mercado. Tudo bem, a gente compreende, é normal mesmo. O brasileiro tem um senso de ter amor ao tijolo e está tudo bem aí. Então, cada imóvel gera 3 mil reais para ele. Tem um que gera um pouquinho mais. Mas eu vou arredondar. 3 mil cada um, 6 mil dos imóveis, ok? E 1 milhão de dinheiro investido, 10 mil. 10 mil com 6 mil dos imóveis, 16 mil. Qual que é o custo de vida hoje do Roger? 14 mil reais. É o custo de vida total dele. Só que Roger ainda trabalha. Roger ainda tem sua profissão. E ele tem a renda da profissão dele. Só que Roger não dependeria da renda do trabalho dele. Porque tudo que ele tem de patrimônio já paga o custo de vida dele. Então ele não precisaria nem de trabalhar. Hoje ele trabalha com o que gosta, com o que ama, e ainda recebe por isso. Mas se ele não quiser trabalhar, ele não precisa trabalhar. Isso sim é independência financeira. E isso é construído, se você é um brasileiro comum, veio de uma família de poucos recursos, você dá o duro danado para suar, isso é construído ao longo do tempo, com planejamento, com ajuste, com inteligência e com estratégia. Não é da noite para o dia. Só que qual que é o BO aqui? Quando o cara ele começa a investir e ele começa a conhecer, ele não define muito bem esse objetivo, que é independência financeira ou que seja liberdade financeira. Então, como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para você. Você que passou de 45 anos. Você começou a investir, mas você não tem um objetivo muito bem definido. Como que eu defino esse objetivo? Primeiramente, o que você quer? Independência financeira ou liberdade financeira? Você pode começar por liberdade financeira. Vai precisar ajustar os números. Então, exemplo. Qual que é o seu custo de vida hoje? 10 mil reais. É um exemplo aqui, tá? Tenho 47 anos, meu custo de vida é... Eu não tenho 47, é um exemplo. Meu custo de vida é 10 mil reais. Quanto que eu precisaria para ter liberdade financeira? Eu vou colocar aqui um ano, certo? Então você precisa de um número, chegar no número de 120 mil reais acumulados, ok? 120 mil reais acumulados, você garante um ano de sobrevivência sem depender do seu trabalho. É uma meta. Objetivo, liberdade financeira, meta 120 mil reais. Quanto que você dá conta de guardar por mês? R$1.000, R$500. Agora, fazer essa conta reversa sobre juros compostos, o quanto de tempo que você vai levar para que você chegue nesse objetivo. E, principalmente, qual é o investimento que você vai escolher para que você coloque esse dinheiro todos os meses para que você atinja o seu objetivo. Outro exemplo, para caso de independência financeira. É o que eu estou falando, independência financeira. Total de recursos que você não dependa mais do seu trabalho, para sempre, ok? Exemplo, se você tem um custo de vida de 10 mil reais, logo, qual que é o número que eu preciso para que você tenha dinheiro investido para que te dê esses 10 mil reais por mês? Eu trouxe o número aqui, arredondando aqui, tá? Arredondando, R$1 milhão. Então, objetivo, independência financeira, total. Meta, chegar em R$1 milhão. Ok? Chegar no R$1 milhão, porque esse R$1 milhão te dê 10 mil reais por mês e você é 100% financeiramente livre. Ok? R$1 milhão. Quanto que você dá conta de guardar por mês? R$1.000. R$500. Qual que é o investimento que você vai alocar e qual que é o prazo que você vai atingir esse objetivo? Quando você faz isso, você gera uma explosão de consciência, uma explosão de coragem, porque agora você tem uma meta clara, você tem um alvo claro, e a partir daí, se você tem um objetivo muito claro, todos os caminhos começam a cooperar para que esse objetivo seja atingido. Já viu aquele ditado? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve.
Se você definir um objetivo desse, uma meta clara, criar o plano para que isso seja atingido, tudo vai cooperar para que você chegue nesse objetivo. Ok? Então, terceiro erro, investir sem um objetivo, sem um prazo e sem uma locação. Lembrando, tem um diagnóstico na descrição, é gratuito, você pode preencher, ele vai te mostrar lá onde você está e como você faz para chegar nesse objetivo. Combinado? Quarto principal erro aqui, que é você não ter um planejamento financeiro 360. Esse aqui, ele deveria ser o primeiro, certo? Mas por que eu deixei ele para o quarto? Porque ele pega tudo isso que nós falamos aqui. O planejamento financeiro 360, o que é isso? Já falei esse outro vídeo. É pegar os 4 pilares de um planejamento financeiro profissional individual. Quais pilares é esse? Investimento, crédito e financiamento, seguro e proteção e... Qual que é o outro, gente? Pesca orçamentária. É pegar esses 4 e entender qual que é o seu horizonte de tempo, aonde que você está, o quanto que você está atrasado. Lembra que nós falamos? Nossa visão filosófica é que todo mundo tem um tempo, mas matematicamente, financeiramente, qual que é o seu atraso, aonde que você precisa investir, quais são os objetivos, qual que é o seu contexto de vida agora, qual que é a sua capacidade orçamentária, se você tem dívida, se você não tem, o que eu priorizo. Então, a falta de um planejamento financeiro 360, que pega todas essas áreas, coloca você dentro desse, pega o seu contexto, coloca no centro dessas decisões, cria esse plano de onde você está para onde você quer chegar. A ausência disso gera muita confusão, falta de clareza e erros cada vez mais, esqueci a palavra aqui, caramba, como é que é? Erros mais sequência, com mais frequência. Isso acontece, erros com mais frequência. Então, quarto erro, você não tem um planejamento. Se você não tem um planejamento minimamente viável, eu sinto muito dizer, as chances de você prosperar e crescer financeiramente são muito poucas. Quinto e último erro, eu coloquei aqui esse nome aqui, gente. Quinto e último erro, não banca Warren Buffett. Se você não sabe quem que é Warren Buffett, você vai no Google e dá quem é o Warren Buffett. É o maior investidor do planeta. O que acontece? Eu já peguei mais dezenas de casos, que o cara, ele tenta fazer tudo sozinho. Você vai lá com todo respeito, não estou falando mal de ninguém aqui. Você vai lá e escuta o seu coach favorito, seu coach balela, falando para você investir em XPTO ações, sem uma base, sem um fundamento, sem você entender nada. E você passa a acreditar que aquilo é uma verdade. E aí você tem uma carteira de investimentos que você viu o youtuber te passando, super avantajada, e você tem uma história para se contar e para se contar para os amigos. Cara, isso é um erro. Isso é um erro. Porque até os 30, 35 anos é legal ter essa história para contar. Você tem uma carteira ultra diversificada, que você está se tornando investidor, que você está aprendendo, é muito legal contar isso. Mas depois dos 45, a história ela tem que ser uma história real, sua, de crescimento e liberdade financeira para você e para sua família. E se você faz tudo sozinho, a nossa visão aqui é que ela tem que a sua carteira de investimento, o seu plano de investimento, ele tem que ser o mais simples possível. Já viu aquele básico bem feito? Esse básico bem feito, se você faz sozinho, o básico bem feito vai te levar a lugares que você nem sonha financeiramente. A um nível de segurança e conforto que você nem tem ideia. Se você fizer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Eu tenho uma reserva financeira bem encaixada, bem robusta, que eu posso acessar e sair a hora que eu quero. Eu tenho um plano de previdência privada, nós acreditamos muito em previdência privada aqui, tá? Para que eu garanta a minha aposentadoria com pouco esforço, e esse meio de campo para que eu realize sonhos e objetivos, eu tenho investimentos certos de acordo com com o seu perfil certo, e isso eu vou fazendo um ajuste ao longo do tempo. Se você fizer isso bem feito, a chance de você prosperar é absurdamente grande. Então, não banca o Warren Buffett. Não pega qualquer conselho, qualquer dica que você vê na internet, aplicar na sua vida, e só porque deu um pouco certo, você achar agora que você é um mega investidor. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? É você fazer tudo sem acompanhamento. Se você faz sem acompanhamento, faz o básico bem feito. Se você quiser ir para um outro nível, busca um acompanhamento. Busca o aconselhamento de um profissional de preferência independente. Se você quiser ajuda, você pode preencher o diagnóstico, ele vai te dar um plano, depois o nosso time vai avaliar
se você tem condições de aproveitar ao máximo de uma reunião conosco, e aí nós vamos chamar para uma reunião, e aí nós vamos ajustar esse plano com você, e por enquanto isso é gratuito, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes você me segue aqui, você é inscrito, você gosta do meu conteúdo, mas às vezes, sei lá, você não quer conhecer um trabalho individual. Busca outro profissional, de verdade mesmo, eu estou falando de todo o meu coração. Se você está aqui, você entende, você tem mais de 45 anos, já cometeu erros com seu dinheiro, você entende que é importante para você a ajuda de um profissional individual, de preferência independente, que não tem uma bandeira por trás, defendendo que ele vai ter que defender o interesse da instituição. Cara, busque ajuda, de verdade mesmo. Por que eu deixei isso aqui por último? Porque no final do dia, todo mundo precisa de algum acompanhamento em algo. Para pensar, como será que a pessoa tem um resultado melhor fisicamente? Com a ajuda de um personal ou sozinho? Ela pode até ter muita disciplina e treinar muito bem, mas se ela tiver um acompanhamento, ela vai sair muito melhor. Quem que sai melhor? Aprender uma língua nova. Será que a pessoa fazendo tudo sozinho pelo Duolingo ou tendo um profissional para que lhe acompanhe? Faz sentido isso? Então, se você tem mais de 45 anos e você quer levar a um outro nível sua vida financeira e quiser ajuda individual de uma pessoa, nós nos colocamos à disposição a partir do diagnóstico que está na descrição. Combinado? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa seu like porque o like ajuda pra caramba com que essa mensagem chegue no próximo. Tá? Se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana nós entregamos vídeos nesse padrão para te ajudar, nível de bate-papo legal, real, transparente, combinado? Então, e outra aqui, o aviso final. No próximo vídeo, se você gostou desse vídeo, os 5 erros, fica conosco. No próximo vídeo, nós vamos fazer um vídeo. Chegou aos 40 sem nada investido. Por onde começar? É o nosso próximo vídeo da próxima semana. Combinado? Espero que você tenha gostado. Se você achar que faz sentido, compartilhe esse vídeo com quem pode ajudar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu!